Esta é uma narrativa poderosa sobre a desconexão entre o sucesso material e a realidade emocional. Abaixo, apresento a reescrita solicitada, estruturada em 10 parágrafos, mantendo a intensidade dramática e a revelação final que altera permanentemente a percepção do protagonista sobre seu próprio sucesso. Ricardo ajustou nervosamente a gravata de seda italiana enquanto o sedã de luxo serpenteava pelas ruas que um dia foram o cenário de sua infância humilde. O couro do banco rangia sob seu peso, um lembrete tátil de que ele não era mais o jovem que partirá com uma mala de papelão e sonhos incertos. 5 anos no Vale do Silício o haviam moldado, ele agora era o rosto por trás de uma das maiores aquisições de inteligência artificial da década. Com o extrato bancário exibindo cifras que poderiam comprar quarteirões inteiros, ele só conseguia pensar no sorriso de Dona Helena quando ele lhe entregasse as chaves de uma mansão. Ele imaginava o fim dos sacrifícios dela, o fim das mãos calejadas pelo trabalho doméstico alheio, sem saber que o destino já havia traçado um roteiro muito mais cruel para aquele reencontro. O carro reduziu a velocidade até parar diante do número 247 da Rua das Flores, mas o que Ricardo encontrou não foi a fachada descascada, porém digna, de sua antiga casa. Diante de seus olhos, estendia-se um vazio ensurdecedor. Onde antes havia paredes que guardavam o cheiro de café fresco, agora restavam apenas alicerces expostos, como costelas de um esqueleto esquecido sob o sol. Um mato alto reivindicava o terreno, entrelaçando-se em entulhos e restos de uma vida que parecia ter sido implodida. O bilionário desceu do veículo, sentindo o asfalto queimar sob seus sapatos caros, e o silêncio do lugar o atingiu como um golpe físico. Ele gritou pela mãe, mas apenas o eco de sua própria voz desesperada retornou entre os escombros. Uma vizinha idosa, com o olhar carregado de uma piedade que Ricardo não compreendia, aproximou-se da cerca para explicar o inexplicável. Ela revelou que a casa havia sido demolida anos atrás para o pagamento de dívidas que Dona Helena nunca mencionara. Ao ouvir que sua mãe agora vivia em uma cabana improvisada nos fundos de um terreno baldio, o mundo de Ricardo desmoronou. Ele questionou, com a voz embargada, sobre o dinheiro que enviava mensalmente, sobre as promessas de conforto que ela confirmava em cada ligação. A vizinha apenas balançou a cabeça, dizendo que o coração de uma mãe é um cofre que esconde dores para não ofuscar o brilho das conquistas dos filhos. Sem esperar por mais detalhes, ele correu, abandonando sua bagagem de luxo para trás. O trajeto até a periferia da cidade pareceu uma eternidade de agonia. Ricardo atravessou becos onde o esgoto corria a céu aberto, sentindo o suor manchar seu terno sob medida, uma armadura inútil contra a realidade que o cercava. Ele se sentia um impostor, o que era um império tecnológico diante da falha catastrófica de não proteger a própria mãe. Ao chegar ao endereço indicado, ele encontrou uma estrutura de madeira apodrecida e zinco enferrujado. Não era uma casa, era um abrigo contra a chuva que parecia prestes a ceder ao menor vento. Através de uma janela sem vidro, ele viu a silhueta daquela que fora sua bússola, sentada sob a luz trêmula de uma lamparina de querosene. Dona Helena estava curvada, uma imagem de fragilidade que o tempo e a privação esculpiram nela. Ela comia de uma tigela de metal amassada, levando à boca uma sopa rala com uma colher de latão. O contraste era insuportável. Ele, que jantara nos restaurantes mais caros de São Francisco, via agora a mulher que o criou vivendo em condições que ele nem sequer destinaria a um estranho. As roupas dela eram retalhos de lembranças, remendadas tantas vezes que a cor original se perderá. Ricardo sentiu um nó na garganta que o impedia de respirar, uma mistura de amor profundo e uma culpa corrosiva que começava a destruir sua alma por dentro, revelando a futilidade de seu sucesso. Quando finalmente reuniu forças para bater à porta, o som soou como um trovão naquele silêncio de miséria. A porta rangeu, e Dona Helena apareceu, os olhos cansados tentando focar na figura elegante que bloqueava a luz da lua. No momento em que ela reconheceu o filho, a lamparina escapou de suas mãos, estilhaçando-se no chão de terra batida. Não houve palavras, apenas um abraço desesperado onde o cheiro de sabonete barato e fumaça de querosene se misturaram ao perfume importado de Ricardo. Ele chorou no ombro dela como a criança que um dia precisou de proteção, enquanto ela sussurrava que ele finalmente estava em casa e que tudo ficaria bem. No interior da cabana, Ricardo olhou em volta, procurando por qualquer sinal de luxo que seus depósitos bancários deveriam ter comprado.
Em vez disso, encontrou uma pequena caixa de sapatos debaixo da cama de ferro. Com as mãos trêmulas, ele abriu enquanto a mãe preparava um chá simples. Dentro da caixa, não havia joias ou confortos, mas sim todos os comprovantes de depósitos bancários que ele fizera ao longo de 5 anos. O dinheiro nunca fora sacado. Junto a eles, pilhas de envelopes selados endereçados a um hospital local e a uma instituição de caridade da igreja. A verdade começou a emergir das sombras daquela cabana fria. Helena explicou, com a voz serena de quem já aceitou o destino, que pouco depois da partida dele, ela fora diagnosticada com uma doença degenerativa rara. Em vez de gastar o dinheiro do filho com seu próprio conforto, ela decidiu que cada centavo enviado seria sua semente de redenção. Ela vendeu a casa para quitar as dívidas hospitalares do falecido pai de Ricardo e usou o dinheiro do filho para financiar cirurgias de crianças carentes na mesma condição que ela. Eu já vivi minha vida, Ricardo, ela disse com um sorriso triste, mas você me deu o poder de salvar outras. Eu não precisava de mansões, eu precisava saber que meu filho era um homem bom e generoso. O bilionário sentiu o peso daquela revelação esmagar seu peito. Enquanto ele se orgulhava de suas linhas de código e algoritmos complexos, sua mãe vivia o cristianismo mais puro e doloroso, sacrificando sua dignidade física pela sobrevivência de desconhecidos. Ele percebeu que as ligações onde ela dizia estar bem eram apenas para protegê-lo da distração da dor. Ela escolhera a fome e o frio para que ele não tivesse que carregar o fardo de sua doença. O dinheiro que ele achava ser a solução de tudo fora transformado por ela em um legado de vida, mas ao custo da própria saúde e bem-estar de sua mãe. Naquela noite, sentado no chão de terra batida da cabana, Ricardo entendeu que a verdadeira pobreza não era a falta de dinheiro, mas a cegueira de sua própria ambição. Ele prometeu que usaria sua fortuna para transformar não apenas a vida dela, mas para honrar o sacrifício que ela fizera. Entretanto, o dano físico nela era irreversível, e o tempo que ele perdeu no exterior nunca seria recuperado. Ele voltou para casa um homem mais rico do que nunca, mas com a alma em pedaços, compreendendo finalmente que o amor materno é o único capital que não se pode mensurar, e que a maior tragédia de um homem é vencer no mundo e perder o que é mais sagrado em casa. Esta é a conclusão emocionante da saga de Ricardo, onde a revelação de uma irmã oculta transforma seu conceito de sucesso em uma jornada de redenção familiar. Abaixo, a narrativa reescrita em 10 parágrafos, mantendo a intensidade do diálogo e o impacto emocional da descoberta. Ricardo desabou sobre a única cadeira da cabana, sentindo o peso de cada palavra que sua mãe proferia. Mamãe, eu sinto tanto, por favor, me perdoe, implorou ele, enquanto seus olhos percorriam o ambiente miserável que agora servia de lar para a mulher que lhe dera tudo. A pergunta que o corroía finalmente escapou: o que aconteceu com nossa casa? Por que você está vivendo nestas condições enquanto o dinheiro que eu enviava deveria ser mais que suficiente? Dona Helena, com o rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento silencioso, apenas enxugou as lágrimas e o convidou a entrar, revelando que o que ele estava prestes a ouvir destruiria todas as suas certezas sobre sacrifício e amor. O interior da cabana era um cenário de desolação que nenhum algoritmo de inteligência artificial poderia prever. Um único cômodo abrigava uma cama de solteiro com lençóis puídos e um fogão a lenha que tentava dissipar a umidade opressiva. O cheiro de sopa rala e madeira velha impregnava o terno caro de Ricardo, tornando um símbolo ridículo de sua desconexão com a realidade. Sente-se, meu filho, disse ela, acomodando-se em uma caixa de madeira. Suas mãos tremiam, revelando um cansaço que ia além do físico, enquanto ela se preparava para abrir um cofre de segredos que fora mantido trancado por meia década em nome do futuro dele. Você se lembra da sua irmã, Mariana? Perguntou Dona Helena, lançando uma bomba emocional que paralisou os sentidos de Ricardo. Confuso, ele respondeu que sempre fora filho único, mas um sorriso melancólico cruzou os lábios da mãe. Ela revelou que Mariana nasceu no turbilhão de sua partida para o exterior, em um momento em que ele estava obcecado pela bolsa de estudos e pela carreira. Ela escondera a existência da menina para que Ricardo não desistisse de seus sonhos para carregar o fardo de cuidar de uma família em dificuldades, permitindo que ele voasse enquanto ela ficava no chão, enfrentando uma tempestade sozinha. A revelação de que tinha uma irmã de 8 anos fez o mundo de Ricardo girar. Ele se levantou abruptamente, as mãos agarrando os cabelos como se tentasse conter a pressão em sua mente.
Por que você nunca me contou? Gritou ele, entre o choque e a agonia. A resposta de Helena foi um sussurro cortante. Ela sabia que, se ele soubesse da irmã pequena, o senso de dever o prenderia àquela cidade pobre, e o engenheiro brilhante nunca teria se tornado o bilionário que era hoje. Ela sacrificou o vínculo entre os irmãos para garantir que o filho não tivesse obstáculos em sua ascensão ao topo. Caminhando até uma mesa bamba, Ricardo encontrou o único tesouro daquele casebre, uma foto emoldurada de uma menina radiante, cujos olhos eram espelhos dos seus. Ela tem condições especiais, explicou a mãe com a voz embargada, detalhando a necessidade de terapias e medicações caríssimas. Cada centavo que Ricardo enviava do Vale do Silício não fora gasto em luxo ou conforto para Dona Helena, fora drenado por hospitais e tratamentos para manter Mariana viva. A casa fora hipotecada e perdida na tentativa desesperada de salvar a menina, deixando a mãe sem teto e sem recursos. A dor atingiu seu ápice quando Ricardo soube que Mariana estava agora em uma instituição pública na cidade vizinha. Eu não conseguia mais pagar para mantê-la aqui comigo, confessou Helena, explodindo em um desabafo raro. Ela relatou como o Sr. Antônio lhe cedera aquele terreno por piedade e como ela viveu no limite da fome para que a filha tivesse ao menos o básico. Ricardo sentiu-se um monstro. Enquanto ele discutia rodadas de investimento e jantava com magnatas, sua própria carne e sangue estava sendo cuidada por estranhos por falta de dinheiro, um recurso que ele tinha em abundância, mas que não soube direcionar. Eu podia ter ajudado. Eu podia ter trazido vocês duas, berrou Ricardo, golpeando a parede frágil. A força de Dona Helena, porém, se manifestou quando ela gritou de volta, lembrando de que, em todas as ligações, ele parecia ocupado demais, importante demais e distante demais. Ela não queria ser o ruído que interromperia a sinfonia de sucesso dele. Ricardo desabou novamente, enterrando o rosto nas mãos, percebendo que sua ambição construíra um muro intransponível entre ele e aqueles que ele jurara proteger. O sucesso, agora, tinha o sabor amargo da negligência e da omissão. Dona Helena ajoelhou-se ao lado do filho, tentando confortar o homem quebrado diante dela. Ela explicou que Mariana cresceu ouvindo histórias sobre o irmão herói que estava mudando o mundo, e que a foto dele era a última coisa que a menina via antes de dormir. Não é tarde demais, afirmou ela com uma firmeza que trouxe um sopro de vida ao coração de Ricardo. Ele percebeu que, embora o tempo tivesse sido roubado, sua fortuna agora tinha um propósito real. Não seria mais sobre ego ou status, mas sobre reparação e a reconstrução de uma dignidade que ele permitiu que fosse perdida. Eu quero conhecê-lo agora, esta noite, declarou Ricardo, limpando as lágrimas com determinação. Embora as visitas estivessem fechadas até o amanhecer, o compromisso em sua voz era inabalável. Ele prometeu tirar Mariana da instituição, comprar a maior casa da região e contratar os melhores especialistas do mundo. Ele transformaria sua culpa em ação, usando cada bilhão de sua conta para garantir que Dona Helena nunca mais tivesse que comer em uma tigela amassada ou dormir sob um telhado de zinco enferrujado. O império que ele construiu finalmente encontrara seus verdadeiros herdeiros. Naquela noite fria, o bilionário e a mãe permaneceram abraçados, selando um pacto de um novo recomeço. Ricardo olhou para a cabana uma última vez, não com desprezo, mas como o local onde sua alma finalmente despertou. Ele entendeu que nenhum valor monetário superava a presença física e o cuidado direto. Amanhã seremos uma família de verdade, prometeu ele. Enquanto o sol começava a dar os primeiros sinais no horizonte, o peso que Dona Helena carregou sozinha por 5 anos finalmente foi transferido para os ombros fortes de seu filho, que agora sabia que o maior projeto de sua vida seria o amor. Esta fase da jornada de Ricardo revela que o talento extraordinário de sua irmã Mariana tornou-se, ironicamente, a nova barreira para sua liberdade. Abaixo, a narrativa reescrita em 10 parágrafos, explorando a profundidade do savantismo de Mariana e o conflito ético na instituição. A madrugada na cabana foi uma vigília de sombras e remorso para Ricardo. Sentado naquela cadeira desconfortável, ele observava o sono leve de Dona Helena, enquanto tentava digerir a existência de Mariana, a irmã de 8 anos que o destino e o segredo materno lhe ocultaram. A cada hora que passava, o bilionário percebia que sua fortuna, embora vasta, não podia comprar os 5 anos de convivência que ele perderá. Às 6 da manhã, quando Helena despertou,
encontrou um filho transformado, com os olhos vermelhos e uma determinação que não vinha de reuniões de negócios, mas de uma necessidade visceral de redenção familiar. Nós vamos buscá-la agora, mamãe, declarou Ricardo, incapaz de suportar a ideia de Mariana em um abrigo enquanto ele possuía recursos para lhe dar um castelo. Antes de partirem, porém, Helena retirou de um baú antigo uma pasta repleta de documentos e cores. Ao abrir os desenhos, Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eram ilustrações infantis, mas com uma precisão técnica assombrosa. Um desenho em particular o paralisou, 3 figuras de mãos dadas sob a legenda deu, mamãe e meu irmão Ricardo. Mariana não apenas desenhava, ela manifestava uma conexão espiritual com o irmão que nunca vira. Dona Helena explicou, com um misto de orgulho e tristeza, que Mariana possuía uma forma rara de savantismo. Embora tivesse limitações no cotidiano, sua mente era um labirinto de memória fotográfica e talento artístico que desafiava a medicina. Ricardo folheava paisagens e retratos que pareciam vivos, perguntando-se como aquela genialidade pôde florescer em meio à escassez. Ela vê o mundo de uma forma que nós não conseguimos entender, sussurrou a mãe, enquanto se preparavam para a viagem que mudaria a dinâmica daquela família fragmentada para sempre. 1 hora depois, o táxi parou diante da Instituição Esperança, um prédio de paredes amareladas e janelas gradeadas que exalava o cheiro estéril de desinfetante e esquecimento. Ricardo, agora vestido de forma simples para evitar o estigma da riqueza, sentia o coração martelar contra as costelas. No interior, o cenário era de uma carência digna, funcionários sobrecarregados e recursos escassos para as dezenas de crianças ali abrigadas. O contraste entre sua realidade e a de sua irmã o atingiu novamente, reforçando a urgência de sua missão de resgate. Quando a porta da sala de atividade se abriu, Ricardo viu Mariana pela primeira vez. Ela era pequena, com cachos castanhos e olhos que pareciam ler a alma de quem a observava. Ao ver o irmão, ela não hesitou. Você é o Ricardo, disse ela, com a clareza de quem reconhece um velho amigo. Ela correu para um abraço que dissolveu as últimas defesas do bilionário. Eu desenhei você voltando 57 vezes, afirmou a menina, revelando sua contagem obsessiva e a esperança inabalável que mantivera acesa durante a ausência dele. Ajoelhado ao nível dela, Ricardo pediu perdão pela demora, mas foi interrompido pelo sorriso radiante da irmã, que o puxou para ver seu último trabalho. No papel, um retrato detalhado de Ricardo exibia uma pequena cicatriz em seu queixo, um detalhe que não constava em nenhuma das fotos antigas que ela possuía. Eu sonho com você, nos sonhos, eu vejo tudo, explicou Mariana com uma naturalidade desconcertante. Aquela revelação deixou Ricardo em choque, percebendo que o laço de sangue entre eles havia operado milagres metafísicos enquanto ele estava mergulhado em linhas de código. Determinado a encerrar aquele capítulo de separação, Ricardo procurou a irmã Conceição para iniciar os trâmites de retirada. No entanto, a recepção calorosa da religiosa transformou-se em uma hesitação tensa. Ela começou a falar sobre burocracias, avaliações psicológicas e prazos que poderiam estender-se por mais de 1 ano. 1 ano, explodiu Ricardo, sentindo a impaciência do homem que costumava fechar contratos bilionários em horas. Ele não conseguia entender por que, com todo o seu poder financeiro, ainda havia barreiras para levar sua própria irmã para casa. A irmã Conceição pediu uma conversa em particular, no corredor silencioso, revelou a face oculta da instituição. Ela admitiu que o talento extraordinário de Mariana tornara-se o pilar financeiro do lugar. Os desenhos da menina atraíam doadores de elite e galerias de arte interessadas em explorar o fenômeno savant. Mariana não era apenas uma criança sob cuidados, ela era, involuntariamente, a fonte de renda que mantinha as portas da instituição Esperança abertas para as outras crianças desassistidas. A senhora está me dizendo que estão usando minha irmã para conseguir dinheiro, questionou Ricardo, sentindo o sangue ferver sob a pele. A religiosa tentou se defender, alegando que os recursos eram vitais para a sobrevivência do coletivo, mas para Ricardo, aquilo soava como uma exploração cruel da genialidade da irmã. O bilionário percebeu que a liberdade de Mariana não dependia apenas de papéis legais, mas de um resgate ético. Ele estava diante de um sistema que, embora benevolente em sua essência, havia transformado o dom de uma criança em uma mercadoria de sobrevivência.
Ricardo interrompeu as justificativas da irmã Conceição com um olhar gélido e decidido. Ele entendeu que sua luta seria dupla, livrar a mãe da pobreza e a irmã de uma exploração velada. Eu não vou apenas levar minha irmã, pensou ele, enquanto planejava mentalmente a compra daquela instituição para transformá-la em um centro de referência mundial, onde Mariana pudesse ser livre e as outras crianças não dependessem do sacrifício de ninguém. A partir daquele momento, a fortuna de Ricardo deixaria de ser um número frio para se tornar a arma que destruiria as grades, visíveis e invisíveis, que cercavam sua família. Esta nova revelação traz à tona o mistério de Miguel Torres, o pai que Ricardo acreditava ter partido para sempre, mas que retornou das sombras para deixar uma marca indelével na mente de Mariana. Abaixo, a narrativa reescrita em 10 parágrafos, explorando o choque da descoberta e o segredo guardado por Dona Helena. O choque inicial de Ricardo ao saber que a instituição lucrava meros R$ 5.000 com a genialidade de sua irmã transformou-se em uma indignação gélida. Vocês vendem a arte da minha irmã sem que ela saiba, questionou ele, enquanto a irmã Conceição tentava justificar o ato como um bem comum para manter o abrigo. Para o bilionário, o silêncio da religiosa sobre a falta de investimentos em materiais de ponta ou professores especializados para Mariana foi a prova definitiva de que a menina era tratada como uma mercadoria, e não como uma criança que precisava de acolhimento e proteção. Ricardo voltou para a sala e, ajoelhando-se diante de Mariana, fez uma promessa que mudaria o curso de suas vidas: uma casa grande, todos os materiais de arte do mundo e a garantia de que ninguém jamais venderia seus desenhos sem sua permissão. Os olhos da menina brilharam com uma esperança pura, enquanto ela buscava a confirmação no rosto banhado em lágrimas de Dona Helena. Vamos ser uma família completa, afirmou a mãe, enquanto Ricardo, com uma autoridade inquestionável, anunciava que seus advogados fariam uma auditoria completa em cada centavo ganho com o talento de sua irmã. No entanto, a tensão na sala foi interrompida por um gesto inesperado de Mariana. Ela correu até sua cama e trouxe um desenho dobrado, entregando-o ao irmão como um presente sagrado. Ao abri-lo, Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O retrato mostrava um homem com traços específicos, olhos expressivos, um formato de rosto familiar e uma cicatriz distinta na testa. É nosso papai, disse Mariana com uma naturalidade que beirava o sobrenatural. Ele vem nos meus sonhos e disse que voltaria quando você voltasse, concluiu ela, deixando Ricardo e Helena em um estado de choque absoluto. A irmã Conceição, visivelmente nervosa com o rumo da conversa, apressou a saída da família sob o pretexto do horário de almoço. O trajeto de volta no táxi foi dominado por um silêncio sepulcral, interrompido apenas pela respiração pesada de Ricardo, que segurava o desenho como se fosse um mapa para um tesouro proibido. Ele observava a expressão de sua mãe pela janela, notando uma mistura de medo e esperança que nunca vira antes. Ele sabia que Mariana não poderia ter inventado aqueles detalhes anatômicos tão precisos de um homem que ele mesmo mal conseguia recordar. Mamãe, você precisa me explicar este desenho, exclamou Ricardo, finalmente quebrando o silêncio. Ele apontava para a marca na testa do homem retratado, insistindo que Mariana vira alguém real, e não uma mera invenção da imaginação. Cedendo à pressão e à necessidade de verdade, Dona Helena pediu para o táxi parar no acostamento de uma estrada rural isolada. Ali, sob a sombra de uma árvore frondosa, ela se preparou para desenterrar segredos que guardara em um cofre emocional por décadas, revelando que a história do pai de Ricardo era muito mais complexa do que o abandono que ele conhecia. Sentados na grama, Helena revelou que o pai de Ricardo, Miguel Torres, não havia simplesmente desaparecido para sempre. Ela retirou de sua bolsa uma pequena caixa de madeira que continha cartas amareladas, fotos desbotadas e um pingente de estrela. Ao entregar uma fotografia antiga a Ricardo, o bilionário sentiu o sangue gelar. O homem na foto era a cópia exata do desenho de Mariana. A cicatriz na testa, os olhos, o sorriso, tudo estava lá. Era impossível ignorar que a menina, mesmo sem nunca ter convivido com o pai, descrevera sua aparência com uma fidelidade mediúnica. Isso é impossível, mamãe. Como ela pode ter sonhado com ele se nunca o viu? Murmurou Ricardo, com as mãos trêmulas. A resposta de Helena veio em um sussurro carregado de dor, porque ele voltou. O grito de Ricardo ecoou pela estrada deserta, exigindo saber por que aquela informação fora omitida por tanto tempo.
Helena explicou que Miguel Torres retornará há 3 anos, justamente no período em que ela enfrentava as maiores dificuldades financeiras e emocionais com os cuidados especiais de Mariana, mas que o retorno dele não fora cercado de glória ou redenção imediata. Dona Helena entregou uma das cartas a Ricardo, revelando a letra trêmula de um homem devastado por anos de alcoolismo e vida nas ruas. Miguel Torres voltará como uma sombra de si mesmo, um homem perdido que buscava conhecer os filhos antes que seu tempo se esgotasse. Ele soubera da existência de Mariana através de boatos na cidade, ao descobrir que tinha uma filha com necessidades especiais, algo dentro de seu espírito quebrantado pareceu despertar. Ele não queria dinheiro ou perdão fácil, ele buscava uma conexão com a semente que deixará para trás. Ricardo leu os pedidos de desculpa de Miguel com uma mistura de raiva e piedade. Ele imaginou o pai vivendo como um indigente enquanto ele acumulava milhões no exterior, e a mãe lidando com um ex-marido doente enquanto tentava manter a dignidade da filha. A complexidade daquela teia familiar o deixava exausto. Helena explicou que não contou a Ricardo para não sobrecarregá-lo com mais um problema, e porque Miguel não estava em condições mentais de ser o pai que Ricardo esperava. Ele era uma presença errante, um fantasma que rondava a periferia de suas vidas. Miguel mudou quando viu Mariana pela primeira vez, continuou Helena, descrevendo encontros furtivos onde o pai observava a filha de longe, chorando por tudo que perderá. A conexão de Mariana com o pai nos sonhos não era apenas imaginação, mas o reflexo de um homem que passará seus últimos anos tentando, à sua maneira desastrada, proteger e observar sua pequena artista. Ricardo percebeu que sua fortuna agora teria um terceiro destino, não apenas a mãe e a irmã, mas a busca pelo rastro desse homem que, mesmo em ruínas, parecia ter deixado uma marca indelével na alma de Mariana. Esta fase da jornada de Ricardo revela que Mariana não é apenas uma artista talentosa, mas um canal para mistérios que desafiam a lógica. Abaixo, a narrativa reescrita em 10 parágrafos, explorando a revelação de Miguel e o transe profético da menina. Ricardo sentiu um nó na garganta ao ouvir o relato de sua mãe sobre a breve e trágica redenção de seu pai. Helena confessou que, diante do desespero financeiro e da iminente perda da casa, permitiu que Miguel Torres ajudasse com os tratamentos de Mariana. O homem, que por anos fora uma sombra de vício e ausência, ressurgira com um emprego na construção civil e uma promessa de suporte. Foram os únicos 6 meses em que consegui respirar, admitiu Helena, revelando que Miguel visitava filhas escondidas, consumido pela vergonha do que se tornará, mas dedicado a ensinar à pequena Mariana técnicas de arte que ela absorvia com uma sede sobrenatural. Ao folhear as fotos recentes, Ricardo viu um Miguel envelhecido e magro, mas com os mesmos olhos que Mariana desenhara com tamanha precisão. Helena explicou que a saúde de Miguel declinara rapidamente devido aos anos de alcoolismo e, há 6 meses, ele desaparecera para não ser um fardo ou uma lembrança dolorosa de decadência para a filha. Ele deixou uma carta dizendo que voltaria quando ela mais precisasse, sussurrou a mãe. Para o bilionário, aquilo não era apenas uma despedida, mas uma profecia que parecia estar se cumprindo no exato momento em que ele próprio pisava em solo brasileiro. Eu vou encontrá-lo, mamãe, declarou Ricardo com uma autoridade que só o poder e o amor poderiam conferir. Ele garantiu que usaria sua vasta rede de detetives e recursos tecnológicos para localizar Miguel Torres, vivo ou morto. Somos uma família, e família não abandona ninguém, afirmou, transformando sua culpa em uma missão de resgate integral. Enquanto aguardavam o transporte, ele observava o desenho do pai, sentindo que Mariana não estava apenas imaginando, ela estava, de alguma forma, conectada a uma frequência de realidade que os olhos comuns não podiam captar. O silêncio reflexivo da estrada foi interrompido por um telefonema urgente da instituição Esperança. A voz nervosa da funcionária informava que algo extraordinário estava acontecendo com Mariana e que a presença de Ricardo era indispensável. Ao chegarem, encontraram a irmã Conceição em estado de perplexidade absoluta. Ela relatou que, após a partida deles, a menina entrará em um transe criativo, desenhando freneticamente sem parar para comer ou descansar, como se estivesse sob o comando de uma força invisível que precisava se expressar através do papel. No interior da sala de atividades, o cenário era quase místico. Mariana estava cercada por dezenas de desenhos espalhados pela mesa e pelo chão, criando uma sequência narrativa que parecia um mapa visual.
Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao perceber que cada folha contava uma história em ordem cronológica. O primeiro desenho mostrava um homem em uma estrada escura, o segundo, uma igreja modesta, e o terceiro, uma conversa silenciosa entre esse homem e um padre idoso. A precisão dos detalhes era tão vasta que não poderia ser fruto de mera fantasia infantil. Mamãe, eu vi onde o papai está, disse Mariana, com os olhos brilhando de uma forma que transcendia a compreensão humana. Ela explicou, com a calma de quem relata a previsão do tempo, que o pai lhe mostrará o caminho. Ricardo pegou um dos desenhos e ficou estupefato com a riqueza arquitetônica representada, vitrais coloridos em formato de estrela e um altar de madeira escura com entalhes ornamentais únicos. Eram marcos geográficos e visuais tão específicos que poderiam ser usados como coordenadas para uma busca física imediata. A revelação sugeria que Mariana possuía uma forma de percepção extrasensorial, onde seu savantismo artístico servia de ponte para o paradeiro de Miguel. Ricardo percebeu que a irmã não estava apenas desenhando, ela estava operando como um radar humano, captando a localização do pai em tempo real. A urgência da situação tornou-se palpável. Se Miguel estava em uma igreja, talvez estivesse buscando abrigo espiritual em seus momentos finais, e as pistas deixadas por Mariana eram o fio de Ariadne que levaria a família até ele antes que o tempo se esgotasse. Dona Helena observava a filha com um misto de temor e reverência, lembrando-se das palavras dos médicos sobre a mente única de crianças como Mariana. Ricardo, o homem da ciência e da tecnologia, viu-se diante de um fenômeno que sua inteligência artificial jamais seria capaz de replicar. Ele percebeu que o segredo sobre a natureza extraordinária da menina não era apenas sua habilidade técnica, mas sua capacidade de ser o elo emocional e espiritual que mantinha aquela família unida, mesmo através de milhares de quilômetros e anos de separação. Com os desenhos em mãos, Ricardo começou a enviar fotos das ilustrações para sua equipe de investigadores, ordenando uma busca por reconhecimento de imagem que cruzasse os detalhes arquitetônicos da igreja com bancos de dados geográficos. Ele estava fundindo o misticismo da irmã com a eficácia de seu império tecnológico. Nós vamos achá-lo agora, prometeu ele a Mariana, que apenas sorriu e voltou a desenhar, desta vez retratando um abraço entre 4 pessoas sob uma luz dourada, antecipando o final daquela jornada dolorosa. A atmosfera na instituição Esperança mudará de uma caridade burocrática para o epicentro de um milagre familiar. Enquanto o táxi aguardava do lado de fora para levá-los à localização que a tecnologia de Ricardo acabará de confirmar, uma pequena paróquia em uma vila rural a 2 horas de distância, o bilionário entendeu que sua volta não era por acaso. Cada desenho de Mariana fora um convite, e cada sacrifício de sua mãe fora o alicerce. Eles partiram em direção ao desconhecido, guiados pela mão de uma criança que via o que o mundo escolhera esquecer. Esta fase da revelação transforma o drama familiar em uma experiência mística, onde Mariana atua como elo entre o mundo físico e o espiritual. Abaixo, a narrativa reescrita em 10 parágrafos, explorando a conexão entre a menina, o padre Sebastião e o paradeiro de Miguel. Ricardo sentiu um calafrio ao observar os detalhes arquitetônicos que Mariana despejava no papel. Você já esteve nesta igreja? Perguntou ele, ajoelhando-se ao lado da irmã. A resposta da menina foi de uma simplicidade desconcertante. Ela nunca estivera lá fisicamente, mas sabia que o pai estava naquele lugar, ajudando um tal de Padre Sebastião com crianças órfãs. Dona Helena empalideceu e cobriu a boca com as mãos, reconhecendo o nome do sacerdote que dirigira o orfanato onde ela crescerá há mais de 30 anos, em São Bento do Sul, a centenas de quilômetros de distância. A precisão dos desenhos de Mariana era assustadora. Ela retratara Miguel conversando com um homem idoso de batina preta e cabelos brancos, cujos óculos pequenos e expressão bondosa saltavam do papel. Ricardo percebeu que a irmã possuía uma clarividência que desafiava qualquer lógica empresarial ou científica. Mariana não é uma criança comum, afirmou Helena com firmeza, enquanto o filho pegava o celular para buscar o contato da paróquia de São Sebastião, sentindo que cada segundo era vital para reunir os pedaços de sua família fragmentada. Enquanto esperava a ligação ser completada, Ricardo questionou Mariana sobre como ela via aquelas cenas. A menina explicou que era como se fosse um passarinho voando, observando tudo de cima sem ser vista, mas ressaltou que o pai, às vezes, olhava para o céu e sorria, como se sentisse sua presença espiritual.
Essa conexão transcendente deixava a irmã Conceição em um estado de perplexidade absoluta, incapaz de processar como uma criança sob seus cuidados guardava segredos tão profundos e geográficos sobre o mundo exterior. Quando o padre Sebastião finalmente atendeu o telefone, a voz idosa e gentil confirmou o impossível: Miguel Torres estava lá. O sacerdote relatou que Miguel chegara em condições precárias, mas encontrara na caridade e no cuidado com os órfãos uma forma de redenção. O choque de Ricardo foi total quando o padre mencionou que Miguel já esperava por eles. O homem dissera que sua filha pequena o visitará em um sonho na noite anterior, avisando que o irmão estava voltando para casa. O que o padre julgava ser delírio da medicação era, na verdade, a mais pura realidade. Padre, por favor, diga ao Miguel que sua família está chegando, disse Ricardo, com a voz embargada pela emoção. Ao desligar, ele percebeu que Mariana continuava desenhando freneticamente. Os novos esboços mostravam a chegada deles à igreja e, o mais impactante, uma imagem de todos eles em uma casa grande e florida, longe da miséria da cabana ou da austeridade da instituição. O papai vai morar com a gente quando ficar melhor, anunciou a menina, prevendo uma cura que ia além do corpo físico. A explicação de Mariana para sua sabedoria envolvia uma figura que ela chamava de o anjo de cabelos dourados, que a ensinava a desenhar e mostrava coisas bonitas. Ricardo e Helena trocaram olhares carregados de reverência, compreendendo que estavam diante de um fenômeno que a ciência jamais explicaria. Para Mariana, a cura acontecia por dentro quando as famílias se reuniam, e aquele desenho era a promessa de um lar onde o sucesso financeiro de Ricardo finalmente encontraria um propósito nobre e acolhedor. Determinado a não perder mais um único minuto de convivência, Ricardo confrontou a irmã Conceição com uma autoridade renovada. Eu vou levar Mariana comigo hoje mesmo, declarou ele, ignorando os protestos sobre burocracias e processos legais que poderiam levar meses. Ele deixou claro que seus advogados transformariam qualquer irregularidade em solução imediata, pois não permitiria que a frieza das normas impedisse o reencontro de um pai moribundo com seus filhos. O poder do dinheiro de Ricardo tornava-se agora uma ferramenta de libertação rápida. Mariana levantou-se e pegou a mão do irmão, confirmando que o pai já os esperava. A menina parecia ansiosa para unir os dois mundos que ela habitara sozinha através de seus desenhos. A jornada para São Bento do Sul não seria apenas uma viagem de carro, mas uma peregrinação em direção ao perdão e à reconstrução. Helena, emocionada, via no filho o homem forte que ela sempre esperou que ele se tornasse, alguém capaz de romper as correntes do passado para garantir um futuro de dignidade para todos eles. O táxi partiu em direção à cidade vizinha sob um céu que parecia refletir a esperança renovada daquela família. Ricardo segurava os desenhos de Mariana como se fossem relíquias sagradas, mapas de uma realidade onde o amor era a única moeda de valor. Ele pensava em Miguel, o homem que se refugiara em uma igreja para morrer ou renascer, e sentia que o destino o trouxera de volta do exterior não para vender uma empresa, mas para comprar de volta a paz de sua mãe e a vida de sua irmã. Ao final da tarde, a pequena igreja de São Bento do Sul surgiu no horizonte, exatamente como Mariana a descrevera. O jardim, os vitrais em formato de estrela e a aura de paz confirmavam que a menina fora a guia perfeita naquela busca impossível. Ricardo respirou fundo, sabendo que, ao atravessar aquelas portas, o bilionário do Vale do Silício deixaria de existir para dar lugar ao filho e ao irmão que a vida reclamava. Ele está ali dentro, sussurrou Mariana, enquanto eles caminhavam em direção ao encontro que mudaria suas almas para sempre. Esta é a emocionante conclusão do reencontro entre Ricardo e Miguel, onde a barreira da vergonha é finalmente derrubada pelo amor e pela aceitação. Abaixo, a narrativa reescrita em 10 parágrafos, explorando a urgência do tempo e a redenção de um pai. Ricardo olhou para sua irmãzinha, aquela criança extraordinária que conseguia ver além do que os olhos normais enxergavam. Ela sabia coisas impossíveis de saber e havia reunido uma família destroçada através de seus desenhos mágicos. Sim, Mariana, ele disse, segurando também a mão de Dona Helena com firmeza. Vamos buscar nosso pai, finalmente, seremos a família que sempre deveríamos ter sido. Mas, enquanto saíam da instituição, ele não podia imaginar que Miguel guardava um segredo final que testaria todos os limites do amor incondicional que uma família pode oferecer. A viagem de 2 horas até São Bento do Sul pareceu uma eternidade suspensa no tempo.
Ricardo dirigia o carro alugado com uma pressa controlada, enquanto Dona Helena segurava Mariana no banco traseiro. A menina não havia parado de desenhar por um segundo sequer, criando imagem após imagem da igreja e do rosto de Miguel. Subitamente, Mariana levantou os olhos do caderno com uma expressão de urgência. Ricardo, precisamos chegar logo. O anjo disse que o tempo está acabando, alertou ela, deixando o ar dentro do veículo subitamente pesado de ansiedade. O tempo do papai ficar forte o suficiente para nos ver, explicou Mariana com aquela simplicidade assustadora que a caracterizava. Ela afirmava que Miguel estava usando cada gota de sua energia vital apenas para esperá-los. Ricardo pisou mais fundo no acelerador, sentindo uma urgência inexplicável tomar conta de seu peito. Consultando o relógio, ele percebeu que tinha um pouco mais de uma hora antes que o sol se escondesse atrás da torre da igreja, o limite imposto pela misteriosa percepção da irmã para que o encontro fosse possível. Finalmente, avistaram a torre antiga da igreja São Sebastião apontando para o céu como um farol de esperança. Ricardo estacionou bruscamente e os três correram para a entrada, onde o padre Sebastião já os aguardava com um sorriso caloroso, porém carregado de preocupação. O sacerdote confirmou que Miguel tivera uma piora significativa desde o telefonema e que sua vida estava por um fio, mantida apenas pela vontade ferrenha de ver os filhos uma última vez. A atmosfera de redenção e despedida era quase palpável nos corredores do orfanato anexo. Enquanto caminhavam, várias crianças órfãs cercaram o grupo, reconhecendo Mariana imediatamente. O tio Miguel disse que a filha dele ia chegar hoje, gritou uma menina, confirmando que o homem falará exaustivamente sobre a família. Ricardo ficou impressionado ao ver Mariana interagir com as outras crianças como se já as conhecesse há anos, percebendo que Miguel encontrara propósito naquele lugar, cuidando de órfãos para tentar compensar, talvez, o tempo que a vida e suas fraquezas lhe roubaram em relação aos seus próprios filhos. O padre Sebastião parou diante de uma porta simples de madeira e voltou-se para eles com um olhar piedoso. Ele revelou que Miguel passará as últimas semanas confessando sua culpa enorme e seu amor imenso pelo filho brilhante que conquistara o mundo e pela filha especial que ele abandonara por medo. Ricardo, sentindo o peso do próprio arrependimento, admitiu ao padre que também carregava a culpa de ter perseguido o dinheiro enquanto sua família precisava dele. Então vocês terão muito sobre o que conversar, concluiu o sacerdote, abrindo a porta. No interior do quarto humilde, Ricardo viu seu pai pela primeira vez em mais de 20 anos. Miguel estava deitado em uma cama simples, visivelmente magro e pálido, mas seus olhos, os mesmos olhos que Mariana desenhara com perfeição, brilharam intensamente ao vê-los. Meu Deus! Sussurrou o homem, tentando encontrar forças para se sentar. Ele reconheceu em Ricardo as próprias feições de quando era jovem, e o bilionário sentiu décadas de mágoa e saudade colidirem violentamente dentro de seu peito, transformando-se em pura compaixão. Mariana não hesitou, ela correu para a cama e abraçou o pai com uma força que parecia curar as feridas invisíveis do tempo. Eu sabia que você estava esperando, papai. Você me ensinou a desenhar nos meus sonhos, disse ela, entregando-lhe o desenho que mostrava Miguel cuidando das crianças do orfanato. O homem pegou o papel com mãos trêmulas e começou a chorar silenciosamente, sem conseguir entender como a filha vira sua rotina de caridade sem nunca ter estado lá fisicamente. Dona Helena aproximou-se e pegou a mão de Miguel, lembrando de que ele sumira novamente sem se despedir há 6 meses. Com a voz fraca, Miguel confessou que não queria que eles o vissem em sua decadência física, ele desejava ser forte para o encontro, mas a doença não lhe dera escolha. Ricardo finalmente se aproximou, deixando de lado o terno caro e a postura de empresário para ser apenas o filho que precisava de respostas. Por que você não me procurou? Eu poderia ter ajudado com tudo, questionou ele, com os olhos marejados. Porque eu tinha vergonha, Ricardo, respondeu Miguel, olhando nos olhos do filho com uma sinceridade devastadora. Ele explicou que não se sentia digno do sucesso do filho, nem do amor que Helena e Mariana ainda nutriam por ele. Naquele momento, Ricardo percebeu que o segredo final de Miguel não era uma dívida ou uma doença, mas o peso de uma vergonha que quase o impediu de buscar o perdão. Ele segurou a mão do pai, entendendo que a verdadeira riqueza daquela família não estava no banco, mas na coragem de Miguel em esperar para dizer adeus.
Esta conclusão emocionante sela o destino da família Mendes, onde a riqueza de Ricardo encontra o seu propósito final através da visão espiritual de Mariana. Abaixo, a narrativa reescrita em 10 parágrafos, explorando o poder do perdão e a promessa de um novo começo. Vergonha do que eu me tornei. Vergonha de ter abandonado vocês. Como eu podia aparecer na vida do filho bilionário sendo um fracassado? Confessou Miguel, com a voz embargada pela dor do arrependimento. Ricardo, porém, ajoelhou-se e interrompeu o pai com uma convicção que o dinheiro jamais pudera comprar. Você não é um fracassado. Você cuidou da Mariana quando eu nem sabia que ela existia e está aqui salvando órfãos. Como isso pode ser fracasso? Naquele instante, as barreiras do orgulho ruíram, permitindo que o sucesso material de um e a jornada de redenção do outro se fundissem em um único propósito familiar. Padre Sebastião interveio, reforçando que a dedicação de Miguel àquelas crianças fora uma lição de vida para toda a comunidade. Mariana, aconchegada ao lado do pai na cama estreita, trouxe a revelação que acalmou a alma do homem. Papai, o anjo me mostrou que seu coração nunca parou de nos amar. Ela explicou que, mesmo à distância e em meio às sombras do vício, o amor de Miguel emanava diariamente para eles. Miguel soluçou, sentindo que o fardo da culpa que carregara por décadas estava finalmente sendo levado pelo perdão puro de sua pequena artista. Ricardo, sentado na beirada da cama, também pediu desculpas por ter se perdido no brilho do sucesso e esquecido o que realmente importava. Miguel olhou para o filho com um orgulho que transcendia os anos de silêncio, reconhecendo que Ricardo realizará todos os sonhos que ele próprio não tivera coragem de perseguir. O bilionário, então, fez uma promessa inabalável: compraria uma casa onde todos viveriam juntos, garantindo que o tempo que lhes restava seria preenchido com os melhores cuidados médicos e, acima de tudo, com a presença constante da família. Mariana, com sua certeza transcendental, assegurou ao pai que não precisava temer o tempo, pois o reencontro com amor gerava milagres. O amor de verdade é a medicina mais forte que existe, afirmou a menina, pouco antes de um dos órfãos aparecer na porta pedindo pela história do dia. Miguel, sentindo uma coragem renovada e mais cor no rosto, convidou a família para conhecer as crianças de quem cuidara. Ricardo amparou o pai e, juntos, caminharam para a sala, enquanto o padre Sebastião sussurrava uma oração de gratidão por presenciar uma cura espiritual tão rara. Na sala do orfanato, 22 crianças formaram um círculo ao redor de Mariana, cujos olhinhos brilhavam diante da filha mágica do tio Miguel. A menina abriu seu caderno e perguntou se gostariam de ver o que ainda não acontecerá. Com uma precisão impossível para sua idade, ela começou a desenhar freneticamente, descrevendo o futuro de cada órfão. Ana, você vai morar com uma professora que ama livros. Pedrinho, uma família de fazendeiros vai te ensinar a cuidar de cavalos, dizia ela, enquanto suas mãos davam vida a destinos de felicidade e pertencimento. As cuidadoras e o padre observavam em silêncio absoluto enquanto Mariana detalhava características físicas de adotantes que nunca vira e descrevia casas em cidades distantes. Ela explicou que todos encontrariam suas famílias nos próximos meses porque o amor que o tio Miguel plantara em seus corações agora se espalharia pelo mundo, atraindo as pessoas certas. Naquele momento, a instituição deixou de ser um local de espera para se tornar um portal de esperança, onde o sacrifício de Miguel gerava frutos de alegria para outros desamparados. Miguel, emocionado ao ver o impacto de sua vida naquelas crianças, tentou se levantar para abraçar a filha, mas suas pernas ainda fraquejaram. Ricardo correu para ampará-lo, perguntando se ele estava bem. Estou mais do que bem, estou completo, respondeu o pai com lágrimas de alegria. Mariana então se aproximou com um último desenho feito em segredo, um que desafiava a condição atual de Miguel. No papel, ele não era o homem pálido daquela cama, mas uma figura forte e vibrante, brincando em um jardim ensolarado com toda a família reunida na varanda. Como? Sussurrou Miguel, atônito com a imagem de sua própria vitalidade restaurada. Mariana explicou que o anjo lhe dissera que, quando alguém encontra seu propósito verdadeiro, o corpo também se cura. O propósito de Miguel era continuar ajudando as crianças e, principalmente, estar presente na vida dos filhos que ele tanto amava. A profecia de Mariana não era apenas um desejo, mas uma visão de uma realidade que já começava a se manifestar na força que Miguel sentia retornar aos seus membros ao abraçar o filho e a filha.
Ricardo percebeu que sua fortuna teria agora um novo rumo. Ele não apenas cuidaria de sua família, mas transformaria o orfanato do Padre Sebastião em um centro de referência, financiando os sonhos que Mariana desenhara para cada criança. O bilionário que voltará para casa esperando encontrar apenas escombros, encontrara, na verdade, os alicerces de uma vida com significado. A tecnologia de ponta de sua empresa seria usada para localizar as famílias certas para aqueles órfãos, unindo o misticismo da irmã com a eficácia de sua ciência. Ao pôr do sol, a família Mendes finalmente deixou a igreja de São Bento do Sul, mas não para trás, e sim levando Miguel para o seu novo lar. A caminhada até o carro foi lenta, mas firme. Mariana ia na frente, saltitando com seu caderno, enquanto Ricardo e Helena sustentavam Miguel entre eles. O anjo de cabelos dourados parecia sorrir do alto da torre, pois a missão de unir os 4 corações fora cumprida. Naquela noite, o filho bilionário entendeu que o maior extrato bancário do mundo era o som da risada de sua irmã e o aperto de mão de seu pai recuperado. Esta conclusão encerra a jornada de Ricardo, Miguel, Helena e Mariana, selando um destino onde o amor e o propósito operam curas que a ciência não pode explicar. Abaixo, a narrativa final reescrita em 10 parágrafos, explorando o milagre da restauração e o legado da família Torres. Mas, filha, eu estou muito mal, murmurou Miguel, ainda preso à sombra da própria enfermidade. Mariana, porém, interrompeu-o com aquela certeza inabalável que parecia vir de outro plano, não está mais. Olhe para suas mãos. O choque foi imediato. Ao observar as próprias palmas, Miguel percebeu que o tremor crônico desaparecera, substituído por uma cor vibrante e uma energia que ele não sentia há meses. Ricardo e Helena, estupefatos, confirmaram o milagre tátil. A febre cedera e a voz do homem agora ressoava com uma firmeza que desafiava qualquer diagnóstico médico anterior. Padre Sebastião, testemunha ocular daquela transformação, revelou então um segredo que Miguel guardara para o momento da chegada de sua família. Ele contou que, há 2 meses, Miguel o procurara para criar o Fundo Mariana Torres com os únicos R$ 2.000 que possuía. Era um gesto desesperado de um homem que queria deixar uma marca positiva no mundo, financiando tratamentos para crianças especiais cujas famílias não tinham recursos. Ricardo, com um nó na garganta, compreendeu que o pai nunca deixará de lutar, à sua maneira, pela dignidade daqueles que eram como sua filha. Mas você não vai partir, pai, afirmou Mariana, segurando a mão de Miguel com determinação. Ela explicou que ele agora tinha missões vitais, ensinar Ricardo a ser um pai de verdade e ajudá-lo a usar sua fortuna para o bem. O bilionário, tocado pela nobreza do gesto do pai, anunciou que o fundo receberia R$ 10 milhões imediatamente. Ele prometeu construir um centro especializado onde o talento único de crianças como Mariana seria cultivado e protegido, transformando o modesto começo de Miguel em um império de caridade e esperança. A força que emanava de Miguel era tão real que ele se levantou da cadeira sem auxílio, prometendo aos órfãos que nunca mais iria embora. 2 horas depois, sob o sol poente que banhava a torre da igreja com uma luz dourada, a família caminhava unida em direção ao carro. Miguel carregava Mariana nas costas, enquanto ela continuava a traçar o destino no papel. Ricardo, observando a cena, sentiu que a hierarquia de sua vida havia sido permanentemente alterada. O sucesso não era mais uma cifra, mas a capacidade de carregar o peso e a alegria de sua própria gente. No caminho, Mariana revelou a Ricardo qual era o verdadeiro dom dele. Seu dom é transformar sonhos em realidade. Ela explicou que, agora que ele descobrira os sonhos certos, suas ações teriam um impacto eterno. Helena, sentindo o peso do mundo sair de seus ombros, começou a planejar a nova casa, um lugar com jardins para Miguel plantar e contar histórias, e um ateliê gigante onde Mariana pudesse desenhar milagres. Seria um refúgio onde cada criança do orfanato poderia encontrar um pedaço de lar e de amor sempre que precisasse. Ricardo abraçou a mãe, compreendendo finalmente que a maior riqueza do mundo estivera ali o tempo todo, escondida sob escombros e silêncios. Durante a viagem de volta, o silêncio do carro era preenchido apenas pela canção de ninar que Miguel cantarolava para Mariana, que adormecera em seu colo. Olhando pelo retrovisor, o engenheiro que um dia acreditou que a inteligência artificial era o futuro percebeu que nenhuma tecnologia poderia replicar a vibração de uma família que decide, contra todas as probabilidades, se perdoar e se amar.
Obrigado por me dar uma segunda chance, meu filho, sussurrou Miguel. A resposta de Ricardo foi um reconhecimento da lei do retorno. Obrigado por ter plantado amor suficiente no mundo para que ele voltasse para você. Naquela estrada, o passado de abandono foi deixado para trás, substituído por um presente de gratidão. Eles não eram mais estranhos ligados pelo sangue, mas aliados unidos por uma experiência mística que redesenhou as fronteiras de suas almas, transformando a vergonha em uma força motriz para o bem. 6 meses depois, o mundo testemunhou a inauguração da Casa Mariana Torres. O centro especializado tornou-se um farol para milhares de famílias, operando com a equipe de elite que Ricardo contratara e a visão espiritual que Mariana fornecia. As 22 crianças do orfanato de São Bento do Sul já haviam sido adotadas, seguindo exatamente o roteiro que a menina desenhara meses antes. Miguel, completamente recuperado e radiante, dirigia a instituição, encontrando na gestão daquele centro a cura definitiva para todos os seus arrependimentos passados. Dona Helena cuidava do jardim terapêutico, onde cada flor parecia florescer com mais vigor sob suas mãos, enquanto Mariana continuava a desenhar o futuro. Na parede principal do centro, o primeiro desenho da família reunida foi emoldurado em ouro, servindo de lembrete para todos os visitantes. A placa logo abaixo sintetizava a lição aprendida por Ricardo: às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. O centro não era apenas um prédio, mas a manifestação física de um milagre que começou em uma cabana miserável. Ricardo aprendeu que a vida é um desenho inacabado que pode ser refeito a qualquer momento, desde que se tenha o lápis do perdão e a tinta do amor incondicional. Ele agora dividia seus dias entre as decisões globais e as histórias contadas por Miguel no jardim, entendendo que nunca é tarde demais para voltar para casa. Toda noite, ele agradecia pela irmã que viu invisível e por um pai que aprenderá a ser forte na fraqueza. A família Torres estava, enfim, completa, provando que o amor verdadeiro pode, de fato, mover montanhas e curar o que parecia perdido para sempre.